E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos aqui agora falar sobre tendências energéticas, beleza? Última aula falamos de fundamentos da economia e agora tendências energéticas. Essa é muito tranquila. Olha só. Pessoal, qual que é a tendência energética atual? A tendência energética anual é substituir os combustíveis fósseis por energia alternativa. Certo? Beleza? Então essa daí seria a tendência atual. Professor, energia alternativa é a famosa energia limpa e renovável? Sim. O que quer dizer isso? Aquela que não polui a atmosfera e aquela que nunca acaba. Beleza? Viu como é facinho? E o que a apostila do ângulo faz? Ele vai dar possibilidades dessa troca, certinho? Dessa substituição dos combustíveis fósseis poluidores e não renováveis por energia alternativa limpa e renovável. Então vamos lá. E aí, substituir pelo quê? Olha só que fácil. Pelo quê? É fácil, gente. Ué, substituir pelo quê? Por várias fontes. E aí você vai analisar as fontes. Por exemplo, uma das fontes é a biomassa, certinho? O que quer dizer isso, professor? É a fonte da massa vegetal, beleza? Veja bem, quando você fala em biomassa, você tem que lembrar que o país que pode implantar essa biomassa, fonte limpa e renovável, certo? Ó, limpa é porque não polui a atmosfera, viu? Não é que não gera impacto ambiental. Ó, o país com potencialidade, com potencial, ele tem que ser aquele país o quê? Aquele país que tenha biodiversidade, certinho? E qual que é o país que é sempre lembrado na prova que tem essa potencialidade, professor? É o Brasil, certo? Lembre que o Brasil é o país de maior biodiversidade. Temos a floresta amazônica, né? Uma floresta extremamente biodiversa. E aí, essa biodiversidade, geralmente ela é utilizada para gerar o famoso biodiesel, certo? O que é isso, professor? Óleo vegetal, que substitui, por exemplo, o óleo diesel, certo? A outra potencialidade que um país teria seria o quê? Seria justamente o potencial agrícola, país de potencial agrícola, ou seja, com extensas terras agrícolas, para poder expandir a chamada agroenergia, né? Olha só, para expandir a agroenergia. Ah, professor, e qual é o país que tem isso? Nossa, aqui são vários, Estados Unidos, Canadá, Rússia, mas olha só, um caso emblemático, o Brasil. Certinho? E o Brasil tem a agricultura energética mais famosona do mundo, que é justamente a produção de etanol pela cana, pela produção de cana. Olha só, pela cana de açúcar. Certinho? Viu que fácil? Viu que simples? Viu que tranquilo? Bonitinho, né? Olha só, um detalhe muito legal que você tem que lembrar. Professor, energia limpa não gera impacto ambiental? Eu não disse isso. Energia limpa não polui a atmosfera, certo? Mas olha aqui, se o cara for praticar energia por biodiversidade, você vai se reportar a extrativismo vegetal. Ok, sustentável, desenvolvimento sustentável. Agora, se o cara optar por agroenergia, vai ter que desmatar e colocar a planta energética, por exemplo, a cana. Isso gera um impacto. Qual o impacto? O desmatamento. Então, o desmatamento e o recuo da agricultura alimento, né, para a produção de alimento, gera espaço para o quê? Para a agroenergia.
Então gera impacto social, porque o preço da cesta básica aumenta, isso já caiu na Unicamp, e o quê? E também há o desmatamento, isso cai em todo lugar. Beleza? Viu como é facinho? Uma outra opção legal, né, que está aí, é a famosa energia eólica, ou seja, energia proveniente dos ventos, certo? Essa daqui, energia eólica, é considerada o quê? É considerada a mais limpinha que existe na face da Terra. Há de se destacar os grandes investimentos europeus, da França, da Holanda, não é? Estados Unidos, Canadá e também, olha que lindo, China, certo? Mas os casos emblemáticos que caem em prova é o caso do Brasil. Olha, é bom você, ao estudar energia limpa eólica, focar no Nordeste do Brasil. Por que focar no Nordeste do Brasil? Porque o Brasil, ele é hidrelétrica, ou seja, proveniente da água, certo? Porém, o que você pode perceber? Que o Nordeste do Brasil tem a base energética eólica, certo? Beleza? Tudo bem? E aí, professor, mas por que isso? Porque você tem, olha só, o litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte, extremamente propício para gerar energia eólica. Tem outros lugares do Brasil que também é importante? Sim, tem. Santa Catarina, Rio Grande do Sul é muito importante. São lugares que ventam demais também, né? Lá nos chamados Campos Altos de Santa Catarina, né? Perto do Cânion do Itabezinho, do Cânion da Serra do Corvo Branco, não é? Beleza? Então você tem o quê? Você tem essa possibilidade, mas o Nordeste é sempre lembrado. Por quê? Porque o Nordeste é a base energética de geração de energia elétrica, é justamente a energia eólica. Viu como é facinho? Então vamos lá. Bom, tem mais. Solar, né? É uma fonte energética. A água, através do potencial hidráulico, né? A água, através de hidrelétricas, beleza? Você tem que lembrar de hidrelétrica, toda vez que cai hidrelétrica na prova, é certeza absoluta que vai cair o Brasil. Não vai cair nem outro país, é Brasil mesmo. Por quê? Porque o Brasil é o país ricão em rios, né? Então pensou em hidrelétrica, lembrou do Brasil, certinho? Beleza? Por quê? Porque é o ricão em rios, né? Você tem a maior hidrelétrica, né, de Três Gargantas na China, né? Mas não importa, o Brasil é o foco das questões. E aí, professor, me diz aí, essa hidrelétrica, o que você tem que lembrar? Primeiro que ela gera impactos, apesar dela ser limpa e alternativa, ela gera impactos, não é? Os impactos ambientais pelo lago, né? Por quê? Porque vai submergir terras, florestas, matas ciliares, né? Vai gerar extinção de espécies endêmicas de determinada região onde o lago é formado, e também impactos sociais quando você tem o deslocamento da população ribeirinha. E esse caso se agrava bastante, principalmente quando você coloca hidrelétricas na região Amazônia, que a biodiversidade é muito grande e existe muita população ribeirinha, indígenas e por aí vai. Certinho? Beleza? E o que mais, professor? Diz aí, vai, por favor. Você tem que lembrar de hidrelétrica aqui no Brasil, da Bacia do Paraná. O que é a Bacia do Paraná? A Bacia do Paraná é aquela que mais gera energia, certinho? Bacia do Paraná é a que mais gera energia. E a Bacia do Amazonas? A Bacia do Amazonas é a que mais pode gerar energia, certo? Inclusive já com grandes projetos hidrelétricos sendo implantados, como Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, certinho? Olha só que bacaninha, deixa eu até dar uma olhadinha na apostila, vendo se temos alguma fonte que não foi dita. Biomassa, cana-de-açúcar, tananã, energia geotérmica, que não é das marés, também não é.
Entendeu, pessoal? Então, olha só. Então, essas são fontes energéticas muito importantes. Agora, um detalhe. Nós estamos falando de tendências, né? Eu vou colocar aqui uma observação para vocês, muito importante, que você tem que lembrar, certo? Que é o seguinte, são duas tendências energéticas também. A primeira tendência energética nem tem a ver com energia, mas tem a ver com o tipo de desenvolvimento que se propõe fazer. Então, olha só, veja bem, quando você diz assim, olha, temos que desenvolver indústrias que dependem cada vez menos de energia. Pronto. Olha só. A energia petroquímica depende de petróleo demais, certo? A indústria petroquímica depende de petróleo demais. A indústria siderúrgica, metalúrgica depende de muita energia, certo? Imagina. Uma acearia, nossa senhora, e a que produz alumínio, então, meu Deus do céu, depende de muita energia. Tanto é que para o complexo minerador do Carajás foi feito o Tucuruí, que é uma das maiores do mundo, certo? Agora, existe uma tendência de que se for desenvolver alguma coisa, que desenvolva coisas que usam menos energia. Por exemplo, informática usa menos energia. Né? Desenvolver, por exemplo, sites, né? Redes sociais, menos energia. Biotecnologia, menos energia. Química fina, que é a química não laboratorial, não é aquela petroquímica pesada, menos energia. Melhoramento genético, menos energia. Laboratório, né? Então você pode perceber que a terceira revolução industrial, você tem como consequência, né? Setores que se desenvolveram com dispêndio de menos energia, fruto dos choques do petróleo da década de 70. Primeira coisa. E a segunda é rediscutir matriz energética. O que é matriz energética? Pessoal, pensa aí o que vocês têm que estudar para a prova. Eu tenho que estudar inglês, professor, para a prova de vestibular. Eu tenho que estudar geografia, tenho que estudar história. Então você diz assim, a matriz de estudo de vocês são essas matérias. Pense em fontes energéticas, todas elas formam a matriz energética de algum lugar, certo? Veja bem, é legal para você estudar para a prova, estudar uma matéria só e deixar as outras de lado, ou tem que estudar tudo? Acho que tem que estudar tudo. Você não precisa saber muito de tudo, mas você tem que saber bastante coisa de tudo, mas não precisa estudar tudo, você ser expert em geografia e biologia. Você tem que saber o necessário de cada matéria para passar num bom vestibular. É a mesma coisa energia. Se o país, o estado, ele depende de uma fonte só, ele vai ficar refém dessa fonte. Imagina, o Brasil só usa, imagina isso, fonte hídrica, hidrelétrica, energia hidrelétrica. Imagina se os rios secam, para de chover, acabou, né? Os Estados Unidos só usa petróleo. Imagina se o petróleo acabou. Imagina isso. Então é muito arriscado. Então há uma tendência hoje de diversificar a produção, a energia, as fontes. Você depender de várias e não de uma. Essa é uma tendência energética na política estratégica de energia. Beleza? Um abraço. Daqui um pouco, na próxima aula a gente continua. Abraço.